dia. A crise financeira se agrava e leva o Japão a entrar na primeira recessão em 7 anos. Segundo o governo, a economia japonesa foi prejudicada por uma forte redução de investimentos empresarial. Nessa 10ª edição do Bom Dia Japão, você confere uma entrevista com o comentarista Delton Moraes, que vai explicar o que houve na economia do arquipélago japonês. Hoje aqui no Bom Dia Japão estaremos falando sobre a crise que tem afetado o país e afetado a vida de milhares de brasileiros. E você confere também as gripes que atacam milhares de pessoas nessa época do ano. Você vai ver uma reportagem especial sobre a prevenção, os cuidados e as dicas para passarmos o outono e inverno sem preocupações. Mas, japonesa encontrada morta dentro de casa em São Paulo. Ela tinha 62 anos e apresentava cortes profundos no rosto e no pescoço. A matéria completa você acompanha no quadro Notícias da Semana. Está começando agora a 10ª edição do telejornal Bom Dia Japão. Um país que antes se via boas oportunidades, bons empregos, bons salários, agora está com a economia em recessão. O PIB japonês sofreu redução de 0,1% no terceiro trimestre do ano, depois de já ter caído 0,9% no trimestre anterior. Além do Japão, a zona do euro entrou oficialmente em recessão, com os anúncios de que a Itália e a Alemanha tiveram 2 trimestres de quedas no PIB. Você vai ver agora uma reportagem que explica o que aconteceu na segunda maior economia do mundo. Aquele Japão com empregos em massa, com pouca pobreza, com poucos desempregados, agora não existe mais. Tudo mudou. O Japão está com uma cara nova. Agora há muitos desempregados, principalmente brasileiros, há muita pobreza e a economia em recessão. Foi confirmado na segunda-feira passada que o país sofreu a segunda redução consecutiva no PIB. Ou seja, aquela economia rica do Japão agora está encolhendo. O Produto Interno Bruto, o PIB, sofreu uma redução de 3% entre abril e junho. Já entre julho e setembro, o PIB japonês sofreu a sua segunda redução de 0,4%. O ministro da Polícia Fiscal e Economia do Japão, Kaoru Yosano, disse que a recessão no país pode durar até 2010. O Yosano também falou que não acredita que a economia japonesa possa ter um crescimento positivo nos anos fiscais de 2008 e 2009. Não são somente os japoneses que estão experimentando o gosto amargo de uma recessão. A Alemanha, que tem a maior economia da zona do euro, entrou oficialmente em recessão após sofrer no segundo trimestre uma redução no PIB de 0,4%. No terceiro, sofreu uma redução de 0,5%. O mesmo aconteceu com a economia italiana. Foi a primeira vez na história que a zona do euro entrou em recessão. O mundo pede socorro diante da pior crise financeira de todos os tempos, para não acabar em uma recessão profunda. Bem, agora eu vou conversar com um comentarista econômico, nosso comentarista econômico, o professor Delton Moraes, que vai nos explicar melhor o que é um país entrar em recessão. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, explique melhor para os nossos telespectadores o que é um país entrar em recessão. Bom, uma recessão, matematicamente falando, é quando nós temos um resultado de produto interno bruto do país, o PIB, inferior ao trimestre ou ao ano passado, né? No caso do Japão, o último trimestre teve um resultado de PIB inferior ao outro trimestre. Portanto, matematicamente se diz que o país está em recessão. Isso está ligado a uma série de fatores que são desemprego, a diminuição do consumo, a queda nas exportações, e vários outros problemas econômicos internos. E professor, eu vou lhe repetir uma pergunta que eu lhe fiz na 5ª edição do Bom Dia Japão. Diante dessa situação toda da economia em recessão, vale a pena voltar ao Brasil? Eu já ouvi comentários que as passagens estão esgotadas e há muitos brasileiros voltando ao Brasil. E é aconselhável esperar mais um pouco? Bom, como a gente já comentou no outro programa, ainda acredito que seja uma opção muito pessoal. Mas pelo que a gente tem observado de alguns brasileiros que se encontram numa situação bem difícil aqui, infelizmente,
uma dica muito válida é fazer uma reserva financeira, pelo menos que o mantenha no Japão, no caso de perder o emprego, o mantenha no Japão até conseguir uma vaga numa empresa aérea para retornar ao Brasil e que tenha o valor da passagem, né? É muito ilusório sair daqui e ir para o Brasil achando que tudo vai se resolver com isso. Não vai, né? O Brasil também pode vir a enfrentar, ainda não está enfrentando um quadro grave de crise, mas também pode vir a ter problemas. E o Japão ainda tem opções de emprego. Porém, com as demissões que estão ocorrendo, é sempre bom ficar atento. E as passagens também, muitas vezes esgotadas, é bom ficar bem atento a essa parte de ter um valor, pelo menos para se manter até uma possibilidade de retorno ao Brasil. Ok, muito obrigado, professor. Eu volto com o senhor no segundo bloco. Esse bloco já estourou, eu volto a conversar com o senhor no segundo, tudo bem? Ok, a gente volta em seguida. Obrigado. A seguir, pegou gripe? Então não percam no próximo bloco dicas para você se prevenir. A gente volta já, não saia daí.